ver o que a gente vai fazendo. Pessoal, muito boa noite mais uma vez. Hoje, 7 do 7. Olha o número cabalístico, é o 7. 7 do 7. Numa entrevista maravilhosa aqui, num bate-papo com o Tiago Marques, formado bacharel em física, e ele é muito dedicado à, à pesquisa dentro da área de genealogia e mais no que tange à questão dos povos originários da nossa Abya Yala ou das Américas. E nós fizemos o primeiro encontro, a primeira parte, né, onde a gente foi falando assim de forma bem parabólica, aspectos importantes da genealogia para digamos assim, uma redescoberta da nossa história como povos originários, junto com uma descoberta, se se quer também, sobre como a vida dos antigos habitantes, ainda hoje novos, no que tange, inclusive, dentro do campo político, atores que a própria história um dia tentou apagar, silenciar, mas pouco a pouco, e graças a pessoas como o Tiago, que vem fazendo uma contribuição muito boa para que essa descoberta traga esclarecimentos impossíveis sobre a história da nossa colonização, né? E, Tiago, você queria falar alguma coisa importante antes de de mostrar uns slides aqui? Não, vamos mostrando mesmo, né? Qualquer coisa, se eu for me lembrando, aí nós vamos adicionando durante a explicação sobre cada um dos tópicos que iremos tratar agora com nossos internautas, telespectadores, ouvintes e todo mundo que está aí aprendendo um pouco mais sobre a problemática que tivemos de tentativa de omissão, em alguns casos mesmo, até apagar as ligações que temos com indígenas e a real situação que nós temos da genealogia e dos nossos indígenas, que, como veremos com as imagens a seguir, é, tinham tantas preocupações e agiam da mesma maneira do que outras civilizações ao redor do mundo, seja do Rio Amarelo na China, seja as civilizações europeias, seja os persas, todos trabalhamos da mesma maneira, pois todos somos humanos e todos estamos no mesmo patamar. Então, vamos mostrar aí para as pessoas, esclarecer qualquer possível eventual conflito ou mentira que foi disseminada nos últimos anos, ou, infelizmente, em alguns casos, nos últimos séculos, dado que algumas das mentiras que persistem com relação aos indígenas estão aí já há muito, muito tempo. E esse mapa aqui, que é esse mapa? Sim, Podia- na parte anterior eu tinha falado que vários museus informam para as pessoas com relação à migração vindo do Estreito de Bering. Então eu peguei um de El Salvador que mostra para as pessoas o trajeto que é mais aceito hoje de migrações. Para mim, o mapa não está aparecendo perfeitamente. Apareceu agora. Então, esta é a migração mais aceita nos dias atuais, o caminho que foi feito. Conforme vocês podem ver, aí existe basicamente duas ondas migratórias que nós temos nesse mapa, mas todas vindo primariamente do norte e descendo até chegar na América do Sul, que é o local que estamos, ou seja, há essas conexões diretas com os povos asiáticos. Algumas teorias conspiratórias, inclusive eu e o Ludwig tivemos que, como eu posso dizer, lê-las recentemente em algum outro grupo, que tem delírios que as pessoas falam que fenícios vieram para cá, que celtas vieram para cá. Bem, no senso comum isso poderia até fazer um certo sentido por causa de um grande problema que nós temos. Nós não estudamos a América, nós estamos muito num eurocentrismo e não entendemos o que havia aqui antes. Mas se formos olhar no desenvolvimento dos indígenas americanos, veremos que eles são tão capazes quanto esses outros povos mais famosos
de desenvolver, e que o conhecimento também foi montado passo a passo, não houve nenhum extraterrestre vindo aqui ensinar e fazendo as coisas, e que durante milênios, no caso, nós estamos desenvolvendo essa linha de raciocínio. Aqui, novamente, voltamos para o altar que me trouxe para a genealogia. Agora nós veremos os quatro faces deles. Nós tínhamos visto antes, uma anterior, que tinha um hieróglifo acima, e eu chamo a atenção que, apesar de estar apagado, ao lado de cada rei, na parte superior, há um pequeno hieróglifo que nos permite, e na parte inferior tem uns textos que nos permitem identificar quem seria este rei. De cabeça, eu não vou me lembrar, eu fui neste sítio já faz quase 10 anos, desculpa, de 10 anos, e é um dos pontos que me chamou a atenção. E embaixo deste altar, quando eles tiraram ele do local que ele estava para levar para dentro do museu, encontraram 16 jaguares, os quais foram sacrificados, um para cada deus, como eu havia dito anteriormente. Lembrando que esse jaguar é do século 8 de nossa era, quando ainda não existia um reino de Portugal, não existia Espanha, Itália, nenhum dos países que nós conhecemos hoje em dia, mas os maias já tinham esse nível avançado, tanto na área genealógica quanto na escrita, dado que na parte superior, como eu havia informado anteriormente, nós temos os hieróglifos maias. Esse é um outro lado do altar. E isso que os reis estão segurando na mão, é bom fazer um esclarecimento, isso não é uma tocha, não tem nenhuma relação com o que se tem na Europa. Geralmente carregavam cetros de poder, que era uma maneira deles dizerem que eles são os reis. Por isso que você está vendo cada rei com seu cetro de poder. Eu falei sobre o fenótipo anteriormente, que é a questão da identificação através das gravuras dos povos. Os Olmecas, como disse, nós sabemos, por terem olhos muito parecidos com os povos asiáticos. Os maias têm um nariz tradicional que também os identifica. Não estou falando que eles são narigudos, eu estou falando do formato, o fenótipo do formato deles auxilia a identificar os maias. Você vai ver que todas as gravuras maias têm esse tipo de padrão. Se você passar para a próxima, Lúlio. Esse é do outro lado, né? Sim, sim, sim. Aí estamos vendo as gerações. Cada rei que vocês estão vendo é uma geração dos reis. São 16 ao todos, 4 em cada lado, representando as 16 gerações que governaram Copan ali no período clássico. Alguns aí, como vocês podem ver, a natureza foi lá, quando retomou todo o seu, seu local novamente. Afinal, quando os maias de Copan chegaram na cidade, eles acabaram tendo que deslocar árvores, removê-las. Tem um caso interessante aqui que nós temos que tratar. No Brasil, ainda no século XXI, nós ainda temos regiões que não têm um sistema de tratamento de esgoto, não tem um sistema de água adequado. Aí os maias eles chegaram a desviar o caminho de um rio e tem dentro de Copan um canal por onde a água escoava. Temos muita coisa, na verdade, para falar sobre a questão da correta manipulação de água, coisa que não temos feito hoje em dia, e países como o Uruguai estão enfrentando problemas com água. E o que os maias fizeram? Tikal, por exemplo, ficava a 300 metros, mais ou menos, acima do nível do mar, sem nenhum rio por perto, mas eles construíram um sistema que drenava a água da chuva e filtrava a ponto de eles terem água limpa para consumo dentro da cidade de Tikal. Mas eu não vou me avançar muito, porque o tema hoje aqui é relacionado à genealogia, mas depois, eu já até conversei com o Ludwig, se for de interesse de todos, podemos discutir um pouco mais sobre os avanços em Mesoamérica e também nos Andes relacionados aos nossos indígenas e, obviamente, no Brasil.
Perfeito. E então, esse mapa aqui mostra o movimento dos povos que fizeram há mais de 30, 40 mil anos, não sei se é um espaço de tempo definido pelas próprias pesquisas ou é aquilo que se aproxima de uma realidade, né? E se não falha a memória, é que, na verdade, as pesquisas estão sempre atualizando. Em ciência, nós não temos uma verdade absoluta, então está sempre Isso, atualizando. Eu perfeito. já vi pesquisas falando em 15 mil, outras em 20. Então, tudo depende dos dados. Os cientistas vão até o campo, fazem medições, e dependendo dessas medições, os dados são atualizados constantemente. Mas, pelo que temos vistos, são migrações dos povos da Ásia, tanto que somos chamados aqui, os indígenas, têm características que diz mongoloide, mas não no sentido deteriorado da palavra, como foi usado durante muito tempo, e os próprios mongóis entraram com pedido, se não falha a memória, em algum local, para que parassem de utilizar esse termo. Mongoloide, no caso, seria pessoas com feições asiáticas muito parecidas ao dos mongóis, mas que depois acabou sendo deturpado o termo e passou para pessoas que tinham déficit cognitivo. Mas hoje em dia acredito que isso já não é mais tratado dessa maneira. Então, a migração asiática é hoje o mais aceita e os testes genéticos demonstram isso. E você pediu também para compartilhar aqui a tela de um texto de Antônio Bicudo, né? Queria Ah, que sim, você eu comentei explicasse com o que... ele. Pode falar, sim. Sim, sim, desculpa. Eu tinha comentado com ele antes, mas é aquele detalhe, né? Se você só fala, pode parecer, tá inventando da cabeça, tá querendo fazer alguma coisa, ou tá fazendo política, querendo obter alguma coisa. Então, para evitar esses tipos de argumentos rasos, que infelizmente pode até acontecer com pessoas extraindo partes do vídeo, eu decidi mostrar para os internautas o que de fato temos, e que não foi uma invenção, é um documento oficial e que nós estamos trabalhando com fatos para lidar com a ligação dos povos atuais, da população atual, com os povos indígenas que de fato estavam em São Paulo. Esse texto aqui, você está conseguindo ver? Sim, sim, perfeitamente. Por gentileza, é o terceiro parágrafo da esquerda da página 28 que eu havia dito antes. Ó. Declaro que sou filho de Antônio Bicudo, natural da ilha de São Miguel, que é uma ilha dos Açores, e de Isabel Rodrigues, natural desta terra. O natural desta terra é profundo. Eu conheço um biólogo e trabalhei com um pesquisador durante um tempo que está relacionado à genealogia genética. Ele ainda está desenvolvendo uma pesquisa, mas ele já fez teste genético com 4 pessoas diferentes que têm ancestrais ligadas a essa família, não só a família de Antônio Bicudo, mas outras famílias de São Paulo. E os 4 testes genéticos que foram feitos em mulheres demonstraram que o DNA mitocondrial são de indígenas. Só que, conforme a gente pode ver nesse documento, não temos a citação de índio, que era o termo errado que se usava na época, ou tampouco indígena, obviamente, que não existia esse termo, que é o termo que usamos hoje em dia, mas disse que Isabel Rodrigues, filha de Garcia Ruiz, com alguma outra indígena que desconhecemos, apesar de terem tentado associar ao Porto, como veremos em um outro documento que eu te mandei. E essa é a forma que nós temos mais próxima de poder identificar possíveis ancestrais indígenas que temos aqui. São essas denotações de naturalidade que nos auxiliam a identificar se eu tenho ou não um ancestral indígena. Esse casal, Antônio Bicudo e Isabel Rodrigues, tem milhares de descendentes espalhados por todo o Brasil e, por conseguinte, temos milhares de descendentes dos primeiros indígenas que estiveram por aqui. Falaremos mais a respeito quando a gente começar a tratar do trabalho do Américo Moura, que eu te mandei um trecho do IHGSP 47. Ó, esse aqui, estou compartilhando esse aqui da página 62, né? A Sim, agora o arte diário de de navegação. Assim, é que navegar, né?
Perfeito. Com relação a documentos antigos reportando sobre indígenas, isso é importante. O Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, o irmão do Martim, Afonso de Souza, em 1532, tratou de Tibiriçá. Esse é um dos documentos mais antigos que nós temos citando indígenas. Até onde eu tenho conhecimento, Ludwig, por favor, me corrija se estiver errado, os Sim. indígenas brasileiros não desenvolveram o sistema de escrita que conhecemos. Então, os primeiros documentações oficiais que nós temos relatando os indígenas começa justamente com o início da colonização para valer em São Paulo, e o Diário de Pero Lopes de Souza traz informações de Tibiriçá e também de João Ramalho, que veio a se casar com um indígena, e nós vemos aí os primeiros documentos oficiais citando nossos indígenas. E esses documentos podem vir revelar, então, partes da história que ainda não tem sido revelada, né? Pelo menos isso que eu entendo quando se trazem os registros históricos, se retrata uma outra história que não foi contada, né? Sim, e, inclusive o meu último artigo eu submeti, pessoas tentaram reescrever muitas histórias desses indígenas. Eu espero que o artigo seja publicado em breve, e nele eu trato da guerra entre duas famílias europeias, os Pires e os Camargos, que aconteceu em São Paulo por volta de 1640, a guerra, e estas pessoas, os Pires, do lado dos Pires, eles tinham bastantes ancestrais indígenas, e eu cito nessa documentação. E essas pessoas têm sua imagem, têm sua história reescrita durante a guerra e, novamente, no século XX, tem sua história reescrita novamente, mas isso serão tópicos para os meus próximos artigos. Eu pretendo ainda trabalhar com os bandeirantes Fernão Dias Pais Leme, Antônio Raposo Tavares, André Fernandes, que foram bandeirantes com ancestrais indígenas, mas muito pouco se fala dos seus ancestrais indígenas. Se fala muito da vertente europeia deles, eles tiveram sua história reescrita pelos seus inimigos durante a guerra, mas em nenhum momento você consegue encontrar um documento oficial que seja tão explícito dizendo que eles têm algum tipo de ancestral indígena, justamente porque quando um indígena era convertido, ele era batizado e assumia nomes português. São raros os casos nos quais podemos identificar um nome indígena de fato para um ancestral. Muito bem. E esses documentos são de quantos séculos já? Quatro, três séculos? Não, não. O Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza é de 1532, então aí tem uma idade bem próxima à idade brasileira, estamos falando aí cerca de 5 séculos. Cinco Já séculos. o Antônio Bicuda é um século a menos, né? Ele é do século XVII, Uhum. então vamos para 4 séculos aí de informação. Então, quando se trata de indígenas, oficialmente, aqui a gente tem que fazer a separação. Os primeiros nomes que começam a se citar e se saber sobre indígenas, estamos falando agora do século de 4, 5 séculos, quando se fala de indígenas brasileiros. Mas nós sabemos, por exemplo, que Eric the Red, filho de Leif Erikson, um viking, chegou aqui na Brasil não, desculpa, na América no ano 1000. Apesar de ainda nas escolas a maioria dizer que foi Cristóvão Colombo, mas isso é uma coisa que já há muito tempo já sabemos. Então, nós temos dados realmente de indígenas a partir do século XV, quando Colombo faz suas primeiras viagens. Então, oficialmente no Brasil, seria a partir do século XVI que nós temos documentos citando nossos indígenas, mas não muitos. Mesmo porque, como disse, muitos foram batizados, convertidos, então acabam saindo como nome portugueses, apesar de serem indígenas. E eu tenho conhecimento de que Isabel Dias, ela foi uma grande proprietária de terras, inclusive em regiões daqui de São Paulo, que hoje nós conhecemos como
Alphaville, Tamboré, né? Existe alguma documentação sobre as incidências de terra que tiveram essas famílias durante as suas épocas? Sim, temos dois bons registros para consultar essas informações. As atas de São Paulo e o Registro Geral de São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, demonstram isso. Eu acabei não mandando para você, mas, por exemplo, acho que é no Registro Geral, não, desculpa, tem mais um, que eu acabei me esquecendo. Há um outro livro que trata sobre a doação de terras e compra de terras, que também vai datar o século XVI, e nele está citando o Garcia Ruiz, que falaremos em seguida, como adquirindo terras por volta de 1560. Nas atas depois, seu filho homônimo fala de terras que ele recebeu do próprio pai. Então, você tem esses tipos de documentos também que permitem fazer um mapeamento. E aí nós temos que fazer algo casado. Nós temos que entrar com os testes genéticos que demonstram que a mãe é indígena, mais os documentos dizendo que os filhos eram proprietários de terras, justamente devido a esse problema que vamos ter de nomes trocados. Então, você não tem um documento específico dizendo que Tibiriçá era o proprietário de algo, ao contrário, como o Tratado de Tordesilhas foi dividir o mundo em dois, isso é sempre bom lembrar, o Tratado de Tordesilhas não dividiu a América. Ele foi ainda pior, ele dividiu o mundo em dois, tanto que o rei francês da época foi e perguntou onde estava o testamento de Adão que o excluía dessa herança. E depois os franceses acabaram descendo e vindo aqui para o Brasil também, e houve guerras graças a isso. Então, devido a essa mentalidade que os europeus tinham, demonstrada no Tratado de Tordesilhas, que o mundo era deles, quando eles chegam aqui, os indígenas não são tratados como proprietários de nada. E o documento que o Garcia Ruiz recebe, que fala das terras dele, chama bastante atenção por causa disso, pois, tecnicamente, como o Américo Moura cita no seu trabalho, muito provavelmente ele é filho de Antônio Rodrigues, que era um parceiro de João Ramalho, já estava aqui antes da chegada de Pedro Lopes de Souza e Martim Afonso de Souza. Então, os indígenas já possuíam as terras, mas isso não era legalmente reconhecido pelos europeus. Então, por isso, você não tem explicitamente terras dadas a indígenas, mas você tem eles depois, com os nomes portugueses, recebendo pedaços de terras. Isso é muito interessante porque tem a ver muito as atuais discussões que existem em função do marco temporal aqui no Brasil, e Tiago já está Já. sabendo, né? Sim. Como essa problemática das terras e dos territórios, não somente aqui no Brasil, acredito que nas Américas, no geral, existem esses grandes problemas que não foram resolvidos historicamente, embora me pareça que no Canadá tenha avançado um pouco a negociação com os atuais descendentes dos povos originários de lá, mas ainda assim há uma grande insatisfação na questão da distribuição de terras, hoje no século XXI, quando deveria ser um momento oportuno para discutir sobre essa questão das terras e dos territórios, né? Inclusive aqui o atual governo do presidente Lula está tentando levar adiante um tipo de discussão dessa, só que ele enfrenta justamente desde dentro do Congresso esses descendentes também, que são os descendentes dos primeiros que vieram aqui a usurpar terras, né? E outra coisa muito importante, e isso aqui é bom, eu sempre friso esta situação de que o cartório é uma invenção europeia. Nunca existiu, e acredito que até mesmo em outros lugares, em outras regiões do mundo, nunca existiu algo que você tenha que demonstrar que aquilo é seu no sentido da propriedade privada, senão
através da incidência que teve o direito romano em toda a história ocidental, principalmente desde Roma até os dias atuais. Como isso ainda nós temos como uma herança dessa cristiandade, né, desse sistema político que faz configurar o mundo de uma outra forma, desconfigurando outros mundos que já houveram, sempre tivessem essa necessidade de comprovar de que aquilo é seu, no sentido, inclusive, privatista da palavra. Olha, eu sei que, através dos estudos decoloniais, o incanato, quando nascia uma criança no incanato, ela automaticamente já era uma, digamos assim, uma proprietária de terras. Ele ganhava um quinhão de terras para ele e para a família, e que essas terras eram terras que vinham justamente dessa linhagem ancestral da qual a criança fazia parte. Não sei se você tem algum conhecimento sobre esse tipo Sim, de eu situações, né? posso até atualizar com relação a isso. Duas coisas. Antes de, de eu explicar melhor como se aconteceu isso no passado, eu te mandei o documento que foi publicado em Cartas e Datas de Terras de 1556, que fala da terra de Garcia Rodrigues, que tem um ancestral antepassado indígena, e depois eu te mandei a árvore genealógica de Pedro Dias Paes Leme Neto, do bandeirante Fernão Dias Paes Leme, que também tem relação com tudo que a gente está falando aqui. Então, vamos por partes. À medida que nós vamos retrocedendo no tempo, você tem maneiras distintas de você poder identificar seu ancestral. Você começa com, hoje em dia, com os registros de nascimento, depois você volta no tempo, tem os batismos, você retorna mais um pouco, você vai ter as cartas de legitimação, que é no caso, principalmente para filhos bastardos, que o pai ia lá e dizia, esse cara aqui é meu filho mesmo, e à medida que você vai retrocedendo no tempo, isso deixa de existir, então você começa a saber que uma pessoa era realmente filha da outra pelas terras que se tinha. Então, quando você chega lá pelo século XI, inclusive em Portugal ainda, ou século XI, século XII, que é quando funda o rei de Portugal, nós sabemos que uma pessoa é fulano ou neta de ciclano ou beltrano, justamente porque ele passa a ser o chamado senhor daquela terra. Então, como essas terras eram passadas de pai para filho, então associa-se a pessoa, ao proprietário anterior. Observe que estamos falando de séculos XI e XII. O Brasil é descoberto no século XVI. Descoberta entre aspas, né? Descoberta, quando eu falo descoberta aqui, gente, numa visão europeia. Como vimos através do mapa e já discutimos, o povoamento do Brasil é milenar, já está há muito tempo, já havia os povos originários aqui. Mas essa visão europeia e essa passagem de terras e de propriedade de terras a gente tem bem documentada lá, e essa é a maneira que se usa para se detectar a ligação entre pais e filhos. Voltando agora, você consegue passar os dois documentos agora para a gente, compartilhar aí para eu poder descrever os casos interessantes que eu acho importante para demonstrarmos como a história está toda conectada, que não existe evento separado entre eles. Ludwig, seu microfone está mutado, a gente não consegue te ouvir. Você está conseguindo ver o. Agora eu consegui te ouvir. Perfeito. Esse é o primeiro documento que eu acabei de mandar para o Ludwig agora, que eu estava falando. Esse é uma data em 22 de janeiro de 1556, onde se fala de pagamentos de chão a Garcia Rodrigues, que, de acordo com o Américo Moura, este Garcia Rodrigues seria descendente de Antônio Rodrigues, companheiro de João Ramalho. E a esposa deste Garcia Rodrigues, ou pelo menos uma das esposas, vamos deixar claro aqui, foram feitos testes genéticos, eu tive acesso a eles e era uma indígena de fato. Então, aqui é um caso bastante interessante, sui generis, porque nós temos o pagamento de chão de Garcia Rodrigues para ser proprietário de terra, sendo que a esposa dele era nascida aqui, era uma indígena, de fato. Nós ainda não conseguimos encontrar um descendente direto por linhagem patrilinear para mapear o cromossomo Y do Garcia Ruiz, mas da esposa dele a gente não tem dúvida, era uma indígena mesmo, de fato.
Olha que Então, interessante. aí nós já vemos aquele ponto que você estava falando, de o conflito. Os indígenas possuíam a terra, que não era reconhecida por portugueses. E o Garcia Ruiz teve pagamentos de chão relacionados a eles, quando a esposa dele era natural do Brasil e era uma indígena de fato. Agora, essa imagem é interessantíssima. Por quê? Por favor, dá uma ampliada nela para a gente. Essa é a árvore genealógica, como eu disse, de Pedro Dias Pais Leme, quando o neto do... nessa imagem específica, eu fiz um retângulo em cima de Fernão Dias Pais Leme, o governador das Esmeraldas, como ele ficou conhecido, e sua esposa. Conforme você pode ver, a esposa dele, a Maria Garcia, é descendente justamente do Garcia Ruiz. O Garcia Ruiz não vai aparecer aí, ele estaria uma geração acima do casal Garcia Ruiz Velho e Catarina Dias. O que me chama a atenção nessa imagem, o que eu queria destacar, que é uma coisa que a gente ainda que a gente citou já, o Tratado de Tordesilhas, mas não avançamos no nível que estamos aqui. Um dos ancestrais de Fernão Dias Pais Leme, Antônio Leme, é cavaleiro, fidalgo, com todas as honras em Portugal. E o irmão desse Antônio Dias Pais Leme foi uma das testemunhas do Tratado de Tordesilhas. Antônio Dias, não, desculpa, Antônio Leme. Então, nós temos, no século, voltando lá para o século XVI, assinatura do Tratado de Tordesilhas, os ancestrais de Fernão Dias Pais Leme estavam lá assinando, ancestrais não, um tio remoto, estava ali assinando como testemunha, que é o Martim Leme, se não falha a memória. Séculos depois, o governador das Esmeraldas, o Fernão Dias, está casando com uma indígena que teve um ancestral que teve que fazer pagamentos de chão para obter terra. Só que essas partes acabam sendo omissas, acabam omitindo. Se fala muito nas escolas de Tratado de Tordesilhas, se fala dos avanços de Fernão Dias para dentro das matas, só que essas famílias que, em tese, teriam interesses antagônicos, pois os indígenas deixaram de ter suas propriedades justamente por assinatura de ancestrais do outro lado, que seria no caso de Fernão Dias, acabam se unindo por matrimônio séculos depois. Nossa. Pois aqui já tinha sido implantada a mentalidade europeia, já que o Fernão Dias nasce em 1610, se não falha a memória, então ali por volta de 1640, 1650 ele já deveria estar casado. Então, cerca de 150, 160 anos depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, as famílias já viviam com a mentalidade europeia e esse casamento foi possível. Por isso que eu queria trazer essa imagem aqui para demonstrar. Do lado direito haverá outro bandeirante famoso, que é o Antônio Raposo Tavares, que esse caso aí demonstra apenas o segundo casamento, mas o primeiro casamento dele também foi com a família Bicudo, ou seja, o Raposo Tavares, que também teve inúmeros escravos, lutou contra indígenas, também teve relacionamento direto com os indígenas em seu primeiro casamento, com a família Bicudo. Que o Antônio Bicudo enfaticamente disse que sua mãe era natural da terra. Então, essa imagem é bastante interessante, não porque ela demonstra a genealogia, mas ela demonstra que, como a omissão da história e como uma versão se sobrepõe a todos os fatos, permitiram uniões que talvez não acontecessem se as pessoas soubessem. Mas como todo mundo já estava na mentalidade europeia, não foi problema para a Maria Garcia se casar com o Fernão Dias. Muito provavelmente, nenhum dos dois, ou talvez pelo menos a Maria não soubesse, que uma das testemunhas do Tratado de Tordesilhas era da família Leme. E tampouco foi problema para a primeira esposa de Antônio Raposo Tavares se casar com ele, apesar dela ter ancestral indígena. E ele fazer tudo o que fez na questão de exploração e na questão de escravização de indígenas. São contradições que essa imagem que não demonstra, mas que está por trás dela, que, entendo eu, devem ser melhor exploradas na matéria acadêmica, nas escolas, para que se vislumbre como a história é montada
feita e como certas omissões permitem que nós existamos aqui hoje. Eu estou falando isso, de certa forma, ali do governo. No lado esquerdo, boa parte são meus ancestrais, excetuando-se aí o capitão Garcia Ruiz Paz, eu descendo da irmã dele. Do lado direito, eu vou descender de Antônio Raposo Tavares com a sua primeira esposa. Deixa eu só pegar o nome aqui para não ficar. Eu acho que era Beatriz Furtado de Mendonça, vou dar uma confirmada, que é descendente dos bicudos. Então, tem esse lado horrível que nós estamos escrevendo agora, das omissões, das guerras que foram omitidas e tudo mais que permitiram os casamentos, mas que permitiram que muitos de nós estejamos aqui hoje, mas sem saber que temos ancestrais de fatos indígenas. Geralmente só se conta as agressões desses bandeirantes contra indígenas, mas tivemos esses relacionamentos que talvez jamais tivesse ocorrido se não tivesse se sobreposto apenas um lado da história. Por isso eu acho essa imagem extremamente interessante. Não porque ela descreve gerações, mas porque ela mostra que gerações só foram possíveis por omissão. Esse é meu entendimento, pelo menos. Olha, que interessante. Eu estou aqui viajando, parece uma máquina do tempo mesmo. Estou aqui como me situando naquelas épocas e até lembrando que aqui com muitos parentes, né, principalmente os parentes falam, né, sobre aquela coisa do laço, né, que a mulher era enlaçada, né? Só que esse laço é justamente o que está atrás disso, é que justamente é pelo lado indígena, materno, laçado, que faz com que o proprietário de terra se sinta proprietário de terra, muito além, o, muito fora de tudo aquilo que nós estávamos conversando sobre burocracia, sistemas, né? Ele se quer sentir proprietário de terra e tem que ter alguém dali que faça com que legitime a presença dele e a presença dele como proprietário de terra. Ou seja, já existe o patriarcado, Oh, já está ali, já. Os filhos de Cã, né, tá, tudo. Nossa, viajar, realmente, falar de genealogia é uma viagem no tempo, né? Inclusive, por isso que se chama a essa cartografia, a esse desenho da árvore genealógica, um heredograma, né? Que faz sim. com que tanto a história particular das pessoas e uma história inteira de um povo esteja ali nesse ponto e que bem que você colocou, precisa trabalhar mais em cima disso e até para defender uma das teses que eu defendo muito de mudança dos livros didáticos escolares no que tange à história. Meu caro, temos um minuto, alguma consideração final aqui? Porque Sim, vou senão a fazer. gente pode se estender até amanhã aqui Sem dúvida. Eu vou só, então, finalizar com uma frase que eu aprendi quando eu trabalhei com um grupo de pessoas no Brasil, que eu acho interessantíssima e que resume muito bem essa última imagem que nós vimos. É, toda história tem três lados: a sua, a minha e a verdade. Não adianta ficar com um lado só, senão você cabe inserido numa bolha e você não vai aprender nada. Estude todas as vertentes e conclua com sorte a verdade, mas é o melhor a se fazer é estudar sempre. É isso tudo que eu tenho a dizer no momento. Nossa, muito obrigado, boa noite. Nossa, Igualmente, maravilhoso. E vamos fazer outro encontro, sim. Vamos falar sobre claro, Mesoamérica, talvez, e outras coisas que estão aí ocultas, que é bom repassar para as pessoas. Muito obrigado, boa noite. de nada. Saudações à família. Sim. Pode deixar.